A palavra-chave para a lição do nosso próximo domingo será bondade. Definindo bondade como uma virtude do fruto do Espírito, podemos dizer que bondade é o amor em ação. Uma pergunta: somos bons como Deus é? O nosso textuário responderá a esta pergunta. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Englein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O título de nossa lição: A bondade de Deus em nos atender. O textuário que está em Mateus 7 e versículo 11 diz o seguinte: Se vós, pois, sendo maus, aqui está a resposta, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7 e 11. A verdade prática inserida em nossa lição diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Observe bem que há uma mensagem entre linhas da nossa verdade prática. Ele está dizendo o seguinte: o pai concede aos filhos aquilo que realmente é bom para eles. Bem, e aí a gente entende que se ele não nos der, é porque não é bom para nós. Se ele não dá para mim, nem para você, aquilo que pedimos, não vai fazer bem. Temos da nossa leitura bíblica em classe, que pode ser feito em sala de aula. Aqui não faremos, mas está em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 20. Vamos então para a introdução de nossa lição. Neste capítulo, nós abordaremos a passagem de Mateus, do 7 ao 20, como já falamos da leitura bíblica em classe, que trata de dois aspectos: a bondade de Deus e os falsos profetas. É interessante nós analisarmos isso. Talvez alguém vai pensar assim: sai totalmente do assunto. Não, na verdade, ele está dando continuidade e mostrando que Deus é bom e tudo que vem de Deus é bom. Mas existem as falsas pessoas, os falsos profetas, que vêm com aparência de bondade, mas não são bons. É claro, teremos que condensar, nós vamos resumir, vamos compactar, vamos dizer, sintetizar as explicações sem perder a real essência. Logo que nos deparamos com Mateus, do capítulo 7, do 7 até o 11, Jesus está assegurando e nos encorajando que se nós lançarmos todos os cuidados ao Pai Celestial, ao Pai Eterno, como fez Abraão, pela fé, e o próprio Senhor Jesus, nós veremos então a bondade de Deus manifesto nisso. Nós vamos analisar também um dos atributos de Deus ressaltados por Jesus no Sermão do Monte, aquilo que já falamos, a bondade. Veremos a bondade do ponto de vista bíblico, teológico, e vamos comparar com a bondade humana também. Perceberemos nessa lição que Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que é essencial para a subsistência. Nada para ser ostentado, mas o necessário para viver. A bondade do Pai também é revelada mediante o sacrifício de Cristo. Ali nós percebemos o nível máximo de expressão de amor e de bondade. Vamos então para o tópico, ou subsídios do tópico número 1. Vamos trazer algumas coisas que não estão na lição, para que o professor, ou você que tem a lição na mão, estudando junto com esta aula, vai aprender algumas coisas a mais aqui.
A bondade de Deus é o primeiro tópico da nossa lição. O subtópico número 1 traz uma definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de quem é bom. Boa índole, benevolência, brandura, boa ação. Filosoficamente, a filosofia, ela descreve a bondade como sendo o princípio mais elevado da moral. É interessante analisarmos que, pela ótica filosófica, a definição da palavra bondade não está simplesmente sendo vista como algo natural. A filosofia vê isso como além disso, mas transcendente ela vê. Ora, dentro desta visão, é aí que nos leva a um entendimento bíblico, de fato, tanto bíblico como teológico, que o verdadeiro significado da bondade tem alguma coisa a ver com essa transcendência, porque a bondade vem de Deus, que transcende tudo isso. O aspecto humano não tem compreensão da bondade de Deus, ultrapassa seus limites. Às vezes a gente fica pensando como Deus é bom para as pessoas, mesmo elas sendo mal. Então, de fato, a gente percebe que a bondade que vem de Deus mesmo, ela transpassa qualquer coisa humana. A qualidade de quem, olha aqui, de quem tem a alma nobre, a gente pode continuar falando da bondade, uma alma generosa, ele é naturalmente inclinado para fazer o bem, ser muito amável, cortês, delicadeza. Essa é uma definição de bondade do dicionário, na filosofia humana. Mas agora a gente vai falar no ponto 2 sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico, no aspecto bíblico. A bondade de Deus manifestada na Bíblia. Na Bíblia, a bondade não é compreendida apenas por uma definição de termos, por exemplo. Analisa isso. Há o termo bondade. Nós vimos na Bíblia a expressão de bondade como essência. Por quê? Porque é Deus quem expressa a sua essência, é a natureza de Deus. Se a bondade vem de Deus, a gente percebe que Deus é bom por natureza. Dele emana todos os bons atos de bondade, porque Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. É dele que emana. Ele não tem bondade no ser, ele é bondade, é a essência dele. A expressão da bondade divina tem a sua dimensão universal. Tá? E aí a gente percebe isso no texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é bondade. Aquilo que os filósofos buscaram de transcendental, a gente vê aqui nesse versículo um amor, uma bondade muito mais sublime do que qualquer ação humana. Toda a essência da real bondade está em Deus. Isso foi o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, diz o texto: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom existe apenas um. Ele está se referindo ao Pai. Ele está se referindo a Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Devemos, então, ser obedientes. Os homens não convertidos não entendem essa bondade. Eles manifestam uma espécie de bondade relativa, uma bondade, vamos dizer, condicional. Eu sou bom até deixar de ser. Se me favorecer, eu sou bom. O esposo é bom até deixar de ser, a esposa também, os filhos, o patrão, o empregado. Mas Deus não. Deus é bom e sua bondade dura para sempre. Dura para sempre. O ponto de número 3, ou subtópico 3, a bondade de Deus no aspecto
teológico. No aspecto teológico, nós podemos dizer que faz parte de um dos atributos de Deus, e é atributo moral. Nós encontramos atributos morais, atributos incomunicáveis, comunicáveis de Deus. Nós encontramos um Deus com atributos incríveis. E este atributo moral é um atributo específico de Deus, a essência de Deus, é parte dele. Não tem como negar isso. Não é uma manifestação momentânea. Não é porque ele foi favorecido, é que ele vai ser bonzinho. Não é casual. Quando ele faz o bem, é a natureza dele fazer o bem. Os atos de bondade que vêm de Deus é porque emana dele. Ele é bom por natureza. Deus é um ser bom e emanam coisas boas, dádivas boas para nós, como disse Tiago no capítulo 1 e 17. Isso vem de Deus, essa bondade. Essa bondade é confirmada por aqueles que têm suas mentes firmadas, esclarecidas pelo Espírito Santo, que já aceitaram a salvação, que já confessaram Cristo como Salvador, que já desfrutam da graça de Deus, favor imerecido. Somente alguém com uma bondade tão grande, tão real, pode nos dar coisas que não merecemos. O salmista aconselha a cada um de nós a provar o quanto Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele fala isso. E quando fizemos cada vez mais para o Senhor, mais desfrutaremos de sua bondade. Ele tem o melhor para nós. Agora nós vamos para o tópico de número 2. Subsídios para o tópico de número 2. Há dois caminhos para escolher. Observe bem. Aqui, de repente, a lição não fala, mas você pode dizer, nossa, a gente saiu de repente da bondade, vamos para o caminho. Na verdade, eu vejo a bondade de Deus aqui. Ele poderia deixar-nos andar a esmo, poderíamos deixar nós escolher o que quiser, mas ele faz uma colocação muito imperativa aqui. Observe bem. Há dois caminhos para escolher, a porta e o caminho no aspecto bíblico nós vamos aprender. Observe o texto dizendo assim, entrai pela porta estreita. É um imperativo, é uma ordem imperativa. Ele não está dizendo assim, ó, ali está a porta, ou as portas, a larga e a estreita. Vocês que sabem, escolham agora. Não, ele faz o seguinte, entrai, ele está dando uma ordem imperativa para nos tirar do perigo. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Aí nós vimos o Senhor querendo nos livrar do perigo. Isso é bondade. Olha só, muitos são os que entram por ela. A maioria decidem, apesar da instrução divina, decidem entrar por ela. São atraídos por esta porta. Porque estreita, ele continua dizendo, é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, que leva à vida, mas poucos a escolhem. Que lamentável isso, que lamentável. Há duas opções. A porta estreita, que leva ao caminho apertado, a porta larga, que leva ao caminho espaçoso. A escolha é nossa. E não esqueça de uma coisa, nossa vida é resultado de nossas escolhas. Essas escolhas já haviam sido apresentadas por Deus em Deuteronômio 30 e o versículo 19. Quando o Senhor coloca o povo diante dele, no Monte Gerizim, no Monte Ebal, e ele fala das maldições e das bênçãos, e ele diz o seguinte, os céus e a terra tomo por testemunha hoje contra vós, de que tenho proposto, olha como Deus é bondoso, eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor vem novamente com a demonstração de bondade. Escolhei, pois, a vida, para que vivas.
tu e a tua descendência. Coisas que escolheremos hoje, nossa descendência vai pagar por isso. Por isso o Senhor está dizendo, tu e a tua descendência. Observe a bondade de Deus expressada aqui. Entrai pela porta, escolhei, pois, a vida. Uma porta serve como acesso, observe isso, para tanto a bênção quanto a maldição. A porta serve para o acesso tanto para a vida quanto para a morte. Simboliza grandes oportunidades. Paulo fala sobre isso, o Senhor me abriu uma grande porta. Assim como o Senhor também fechou algumas portas para Paulo. Elas se abrem, e as portas que se abrem vêm do Senhor. É Deus quem coloca portas abertas diante de nós. E todas as portas abertas diante de nós, colocadas pelo Senhor, são portas que nos levarão a bênçãos. A bênçãos. O ponto ou o subtópico de número 2. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Bem, as bênçãos são prometidas por Cristo aos que fazem a escolha certa, aos que escolhem o reino de Deus, e logo elas serão maravilhosas, especiais. Por isso que ele começa a sua pregação dizendo: bem-aventurado os que escolhem a porta certa. Tem renúncia? Tem. Tem dificuldade? Tem. A porta é estreita. Não dá para se entrar com tantas coisas, com tudo aquilo que a gente quer levar da vida. Precisa renunciar. Precisamos renunciar a este momento, essas coisas do dia a dia. Jesus promete consolo aos que choram. Ele promete a terra aos mansos, e ao mesmo tempo diz que seus seguidores serão perseguidos e caluniados. Óbvio, é o resultado da porta estreita, mas o final terá uma recompensa. No quesito porta e caminho, é bom ressaltar que a porta vem antes do caminho. E aqui não tem nenhuma definição de morte, analisando, na porta não está a morte está no caminho. Quando eu escolho o caminho errado, eu vou ter que enfrentar as consequências disso. Então, analise isso. Terceiro, a escolha entre os dois caminhos. Jesus apresentou a todos, não só alguns, a todos os dois caminhos, os quais foram acessados antes por duas portas, uma estreita e uma larga. A entrada para o reino de Deus acontece somente através da porta estreita. Já a porta larga nos levará à perdição, mas a estreita à vida eterna. A larga é muito fácil de escolher, de passar. Você passa com tudo que vem, com os pecados, com as manias, com as filosofias, com alguns preconceitos, com alguns conceitos. Enfim, você passa pela larga. Ela aceita tudo. Agora, a estreita exige renúncia. É claro, é mais fácil pela larga. Por quê? Porque ela nos leva ao comodismo, ela nos leva a aceitar uma vida relativa, uma vida vamos dizer, de folga, uma vida sem precisar de esforço. Mas não é essa que o Senhor sugeriu. Entrai pela estreita, diz ele. Vamos então seguindo o nosso ensino. No ensino de Cristo ficou muito evidente que deveremos escolher a porta certa. Subsídios para o tópico de número 3. A mentira dos falsos profetas. Olha que interessante isso. A mentira dos falsos profetas, e o subtópico diz assim, cuidando com as falsas aparências. Aparência de bons, aparência de bondade, de quem é verdadeiro, mas não é. Observe isso. As advertências da Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento, diz a nossa lição, contra os falsos mestres. Ele vai dizendo o seguinte: temos que ter cuidado com os falsos obreiros,
Cuidado com os falsos profetas, aqueles que apresentam ser algo e não são. São falsos, têm aparência de piedade, mas não são. Têm aparência de verdadeiro, mas não são. O apóstolo Pedro esclareceu que nos últimos dias isso aconteceria. Seriam caracterizados por presença de falsos mestres, falsos profetas, por meio de ensinos errados e de heresias. O apóstolo João também nos alerta quanto à necessidade de não dar nem crédito a qualquer tipo de espírito. Temos que ter este cuidado, visto que os tais, como dizem Paulo, eles podem enganar mesmo, transformando-se até como Satanás em anjo de luz. Provavelmente o apóstolo tivesse fazendo referência a Gênesis 3, né? Quando ele vai dar ênfase no tocante à malícia da serpente enganando a Eva. Ela veio com aquela voz macia, com aquele tom de engano e conseguiu fazer isso. O crente precisa ter todo o cuidado para estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido por essas falsas pessoas, tá? Cuidar com isso. Gente com boa oratória, com uma conversa bonita, mas eles vêm trazendo um dano muito grande à alma das pessoas. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, pode parecer mansos, se vestirem de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. O subtópico 2 diz: como detectar o falso profeta? É bem fácil, vamos dizer assim. Quanto mais tempo você fica perto de uma pessoa, mais tempo você vai começar a conhecer sua essência. Não precisamos ir muito longe para detectar um falso profeta. Jesus disse assim, pelos frutos conhecereis a árvore. Sim, vocês vão conhecer. Aí ele vai dizendo o seguinte: não se colhe figos dos espinheiros, ou uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Ele usa um paradoxo de plantas aqui. Ele usa uvas, que eram uma fruta nobre, vindo das videiras, que são consideradas, muito bem consideradas em Israel, e usa figos também, que é das figueiras, aonde Israel enobrece 3 árvores, 3 plantas fantásticas: a figueira, a videira e a oliveira. É um símbolo de vitalidade, enfim, de fecundidade e de outras coisas em Israel. Agora, em Israel também, 2 plantas que não têm valor algum é o espinheiro e os abrolhos. E ele faz aqui uma conexão importante aqui, é importante a gente analisar isso. Você vai colher uva dos espinheiros? Jamais. Espinheiros jamais podem dar uma fruta tão boa. Não dá nada disso. Abrolhos jamais darão figos. Essa é a verdade que Jesus quer ensinar. O fruto aqui prova a real essência ou a natureza da coisa. Então, jamais encontraremos um fruto bom numa árvore ruim. São 2 coisas totalmente opostas e o Senhor está nos ensinando. É impossível uma árvore ruim se colher um fruto bom. Então, nós vamos terminar fazendo uma análise criteriosa, muito importante. Como já citado, não devemos julgar ninguém precipitadamente. Claro, a gente precisa esperar o seu fruto. O tempo é o melhor amigo do homem, você sabia? Para muitos o tempo é inimigo, mas não. O tempo é o melhor amigo. Um dos melhores amigos, posso dizer. Por quê? Porque o tempo revela a verdadeira essência das pessoas. A verdadeira essência. Jamais eu devo tomar qualquer decisão precipitada se eu tenho o tempo ao meu dispor. É sempre imprescindível que haja uma análise minuciosa dos fatos, bem criteriosa. E é o que vamos fazer. Essa verdade pode ser vista no próprio ensino de Jesus. Observe que por 2 vezes ele diz:
pelos seus frutos conhecereis. Ninguém está julgando ninguém, mas quando você faz uma análise criteriosa, você vai descobrir quem de fato é a pessoa. Na verdade, a ênfase de Cristo é para conhecer muito bem aquele que anuncia o Evangelho ou aquele que anuncia alguma mensagem. Então, nós veremos a natureza dos falsos profetas pelo fruto que eles vão expressar. Jesus esclarece que esses impostores, vamos dizer assim, tá? Não ficarão impunes, não sairão sem um castigo, serão cortados e lançados no fogo. Dos lábios de João Batista vieram duras palavras contra esse tipo de gente. O machado já está na raiz. É isso que ele quer dizer. Concluindo a nossa lição. A lição de número 12, a nossa penúltima lição, temos a seguinte conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha de sua benignidade com suas criaturas. Quer que sejamos bons, Ele quer que sejamos bons. E Ele faz isso. Ele abençoa tanto gente boa quanto... Não pode, pastor? Sim, aí entra na graça comum de Deus. Pessoas que não creem em Deus recebem chuva. O sol brilha naqueles que falam mal de Deus. Isso é bondade. Você conseguiria fazer isso no lugar de Deus? Vou mandar sol sobre aquela pessoa, porque ele precisa de sol. O sol tem vitaminas. Então eu vou mandar sol sobre aquela pessoa que não acredita em mim e até fala mal de mim. Vamos analisar isso. Olha como Deus é bom. A salvação, por exemplo, é um resultado da graça infinita, o amor, a bondade de Deus. Sejamos sempre gratos a Deus por sua bondade, sempre. Agora, existe aqueles que querem macular esta bondade de Deus, esta verdade. Então, fique alerta, fique atento. Primeiro, desfrute da bondade de Deus, escolha o caminho certo e fuja dos falsos profetas. Aqui se despede Pastor Emílio e até a próxima lição.